Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu quero mandar o meu abraço fraterno para todos os ouvintes do rádio Adonai FM 106.1 de Bacabal, Maranhão. O obreiro Antônio Filho está transmitindo a mensagem do presbítero Gregório através do canal do rádio Adonai FM 106.1. Muito bem, amados, estamos tentando falar acerca da unção do Espírito Santo. Eu ainda não falei sobre o batismo, eu não falei sobre os dons espirituais. Eu estou tentando explicar como o Espírito Santo se manifesta, embora é impossível muitas vezes compreendermos a maneira como o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo tem vários aspectos. Ele é chamado da fonte da água viva, embora não é água. Ele é chamado de vento impetuoso, embora ele não é vento. Então, amados, ele tem várias formas, mas o que nós precisamos compreender é que ele é semelhante a Deus. Então, hoje, amados, eu quero usar um versículo da palavra de Deus, do Salmo 121, onde Davi diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O versículo 2, o Espírito Santo responde para Davi dizendo: o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muito bem, a maioria de nós, amados, ou a maioria das pessoas, lendo a palavra de Deus, está ciente do fato de que Deus tem três aspectos, que Deus é três pessoas. No entanto, ao ler a palavra de Deus também, aprendemos que cada pessoa da autoridade de Deus, ou sendo o Pai, sendo o Filho e sendo o Espírito, são essência de uma só pessoa, pois todos eles exercem uma autoridade distinta. E Deus concede autoridade ao ser humano. Deus concede autoridade para cada um de nós, para executar funções diferentes. Espírito Santo é a própria voz de Deus. Ele é o único que falou as palavras de Deus e ordenou às pessoas que escrevessem a palavra de Deus. Ele revelou a palavra para os profetas da antiguidade, para os escritores da antiguidade, para que expressasse esta palavra e a registrasse em um livro chamado a Bíblia Sagrada. A razão mais importante pela qual eu quero encorajar a cada irmão, a cada irmã, a ler a palavra de Deus para si mesmo, é porque Deus é uma pessoa que fala e revela-se a cada ser humano. Ele se revela através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E essa palavra, ela tem unção, ela tem revestimento do próprio Espírito de Deus. Como seres humanos, todos nós sabemos a importância das palavras que falamos, mas quando a palavra de Deus penetra dentro da nossa alma, ela nos transforma, ela nos vivifica, ela nos direciona. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. A razão pela qual eu chamo a atenção de todos os irmãos para meditar nesta palavra é porque esta palavra tem poder. E eu quero dizer para todos os irmãos que nós temos
recebemos da parte de Deus uma autoridade de falar ao mundo espiritual. A nossa língua, ele tem poder. A nossa língua, ela pode glorificar a Deus e também pode maldizer. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa língua, pois o diabo, ele sabe que podemos utilizar a língua muitas vezes para amaldiçoar as pessoas. Então, precisamos, amado, estar com a nossa mente transformada mediante a palavra de Deus. A mente humana precisa compreender os fatos. São tudo o que você precisa na vida, amado. É o resultado direto, é algo que você precisa receber. E muitas vezes você recebe aquilo que você disse, pois esse é o resultado direto. Que a tua palavra tem o poder de trazer à existência aquilo que você muitas vezes fala. Então, muitas pessoas são capazes de mudar a sua própria vida, ou para melhor ou para pior. Você é capaz de mudar a sua própria vida, a circunstância da sua vida, apenas falando a palavra certa, apenas se expressando da maneira correta, dizendo o que Deus diz acerca de você. Esta é a razão, amados, pela qual é importante para cada um de nós ler a palavra de Deus e dizer a palavra de Deus aquilo que diz e nada mais. Precisamos então usar a própria palavra. O Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo usou a palavra. O diabo usou a palavra para tentar a Jesus. Ele dizia, está escrito. E Jesus usava a própria palavra para rebater a tentação do diabo. Pois a palavra, ela tem poder. Deus diz na palavra que vai te abençoar, então você precisa acreditar. Deus diz na sua palavra que coloca um exército de anjos para te proteger, para te livrar, para que você não tropece com seus pés, então você precisa acreditar. Deus diz na sua palavra que Ele te coloca como cabeça e não como cauda, então você precisa acreditar. Também é muito importante saber que o Espírito Santo só revela-se e só dá entendimento para aqueles que realmente estão respaldados pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo se revela mediante a palavra de Deus. Ele só se revela através da própria palavra a quem quer ter um relacionamento pessoal com Deus. Se você, caro ouvinte, não deseja ter um relacionamento pessoal com Deus, então de nada adiantará eu falar a você. Você vai ler a palavra de Deus e não vai entender. Vai ouvir a minha mensagem e não vai colocar em prática, pois você não está comprometido com a palavra de Deus. Você não tem interesse, você não deseja um relacionamento pessoal com Deus. Então, pode descartar a palavra que eu estou falando para ti. Mas aqueles que querem ter um relacionamento pessoal com Deus, então esta palavra que estou dizendo é para você. Porque Ele é o único que revela a própria palavra de Deus para você. O Espírito Santo, amados. O Espírito Santo, ele revela palavras que você muitas vezes não compreende, ele traz a luz para você, para que você possa ter o seu próprio relacionamento pessoal com Deus e compreender a palavra de Deus para si mesmo. Deus providenciou a sua palavra. Ele trouxe a sua palavra para cada um de nós. Então, nós precisamos ler esta palavra. A palavra, ela tem revelações
revelações dadas pelo Espírito Santo. Além disso, porque o Espírito Santo vem para revelar a própria presença de Jesus para nós. A Bíblia diz que Deus fez a separação entre as trevas, entre o abismo, entre a expansão dos céus. A Bíblia diz que Deus fez manifestar-se a luz quando o mundo ainda era treva. E a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo, mas o Espírito Santo estava desde o início trabalhando com Deus na criação para que tudo fosse preparado para que Cristo viesse aqui neste mundo ser o Salvador e salvar a nossa vida. Então a palavra, ela tem poder. Jesus, amado, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e o Verbo se manifestou para cada um de nós. O Verbo é a palavra e ele se fez carne. Ele é a luz que resplandece nas trevas, para que a palavra de Deus, aquele que foi escrito pelo Espírito Santo, para revelar Jesus Cristo para mim e para você. E Jesus, o próprio Verbo, agora ele se torna carne, manifestando-se neste mundo para trazer a nós a revelação do próprio Deus. Uma das perguntas que muitas vezes precisamos responder é que muitas pessoas perguntam: será que Deus tem um projeto para mim? E como posso conhecer pessoalmente este projeto? Então eu quero convidar você, amado, a acompanhar-me todos os dias através das mensagens que eu estarei trazendo, pois eu quero me colocar na presença do Altíssimo, na presença de Deus, para revelar a vocês passo a passo o que Deus mesmo quer para cada um de nós. Se você gostaria de conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele, então você irá acompanhar estas mensagens. E em seguida você vai falar com Ele. Ele está em toda parte e pode ouvi-lo em qualquer lugar, onde você estiver. Ele é o Deus do ar, Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus do vento, da tempestade, da luz. Ele é o Deus do orvalho, Ele é o Deus da tua alma, e Ele está em todo lugar. Você não vê, mas Ele é Espírito, e Ele busca que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Que entre na sua presença, crendo que a sua palavra é verídica, que aquilo que Ele falou ao seu coração, que aquilo que Ele revelou ao seu coração mediante a sua palavra irá acontecer. Quando a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem é que te fortalece? É a palavra, é o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne, é o próprio Deus, porque Cristo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, precisamos entrar na presença deste amado Deus, convidar Ele que Ele entre em nossa vida. Convide ao Senhor Jesus, fale com Ele, diga para Ele que Ele é bem-vindo, diga para Ele que você está entregando a Ele a sua vida. O primeiro passo, amado, para você receber o Espírito Santo é você se converter a Cristo. Então o primeiro passo é você entregar a sua vida a Ele. Entre na presença dEle, convide Ele, chame por Ele, diga para Ele: Jesus amado, entre na minha vida, perdoe dos meus pecados, purifica-me dos meus pecados e me encha com seu Espírito Santo, me dê poder. Desejo que o seu sangue purificador purifique-me, pois eu quero ter uma vida revestido pela unção que vem do alto. Eu quero conhecer a Ti na intimidade,
praticar a tua palavra, seguir passo a passo o que a tua palavra diz, não vacilar, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceder, mas avançar, cada dia me aproximando de ti, sendo amigo do Senhor, sendo filho do Senhor. Agora que você se tornou um servo de Deus, um amigo de Deus, você se tornou, então, casa e morada do Espírito de Deus. Pois a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o mesmo Espírito de Deus, ele testifica, ele dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, amados, comece a falar com Deus. Use toda a autoridade que Deus te deu. Ele deve estar sempre ouvindo a tua voz. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Ele quer te transformar em filho. Ele quer fazer de você um vencedor. Você, minha amiga, minha irmã, que ouve a minha palavra, que confessou a Jesus como sendo o seu Salvador. Você passou agora da condição de criatura como filha de Deus. Então usa sua boca para profetizar. Profetize que você é uma bênção. A palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos idosos terão sonhos. E os vossos jovens terão visão. Mas me parece, amados, que nos últimos dias as profecias que estão sendo lançadas são profecias não provenientes do Espírito de Deus. As pessoas já não têm mais visão espiritual. Os velhos não estão tendo mais sonhos. Os velhos, os idosos, os anciões, perderam o sonho até mesmo pela expectativa da vida. Parece-me que o mundo mudou, amado, mas não mudou. Então Deus, Ele está sentado no seu trono e esperando você clamar a Ele, entrar na presença dEle. A única prova de que alguém ama realmente a Deus é quando busca a presença de Deus. A única prova de que você é templo e morada do Espírito de Deus, quando o teu espírito humano começa a receber o testemunho do Espírito de Deus que você é templo e morada de Deus. A Bíblia diz: não sabeis vós que vós sois casa espiritual, morada do Espírito de Deus. Se alguém destruir a morada de Deus, Deus o destruirá. Eu creio, amado, que Deus está movendo-se para responder a nossas orações. Porque Deus criou todas as coisas. Ele está pronto a ouvir as nossas orações. A palavra de Deus diz que quando ainda você estiver falando, quando ainda você estiver orando, é antes mesmo que você venha abrir sua boca para falar, Ele já ouviu a tua oração. E estando você ainda falando, Ele já respondeu a sua oração. Por que Deus faz isso, amado? Porque Deus é amor. Porque Ele ama cada um de nós. Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoa todos os pecados. Isso significa que aqueles que muitas vezes acabam errando, mas se arrepende e confessa a Deus, eles são novamente perdoados e introduzidos de volta para a família de Cristo. Se vós confessardes os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar. Então, chega na presença de Deus, abra a tua boca, fale com Ele, entre nessa presença e diz para Ele que você necessita de um alívio para a tua alma. Deus não é uma religião, amado. Deus, Ele é real. Então você, que muitas vezes diz: eu sou religioso, mas não tem uma vida abundante, é porque a sua religião
é simplesmente uma religião vazia, você não vive esta religião. O Espírito Santo mantém o seu foco sobre o novo céus e a nova terra, que não tem nenhum mal, amados, para afetar. Nesse novo céus, nessa nova terra, não entrará nenhuma enfermidade, demônios nenhum estará trazendo enfermidade, não haverá guerras, não haverá preconceito, pois todos os filhos de Deus estarão em harmonia na presença de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que crê não deve vir simplesmente e viver uma vida vazia. Não, amado, você recebe a vida eterna, e a vida eterna é dada por meio do Espírito de Deus, que recria o teu espírito humano. O teu espírito humano nasce de novo, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através dele. Esta é a verdade, esta é a vida eterna que você pode conhecer. É o verdadeiro Deus por meio do seu amado Filho, Jesus Cristo, porque Deus enviou seu Filho para ser o Salvador da humanidade. E todo aquele que confessar Ele diante das pessoas aqui no mundo, então o Senhor Jesus irá confessar diante dos anjos de Deus, e diante do Deus, ele dirá: Pai, esse é o teu servo, esse é o que me aceitou, ele acreditou na minha palavra, ele acreditou que eu realmente sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele provou deste pão, ele saciou a sua sede quando ele bebeu do teu Espírito, ele matou a sua fome quando se alimentou da sua palavra, pois ele realmente conheceu que eu desci da parte de ti para ser aquele que iria reconciliar o mundo para contigo, Pai. E ele irá apresentar uma igreja imaculada, incontaminada na presença de Deus. Então, amados, se qualquer pessoa que comer deste pão que ele está ofertando, que é o pão vivo descido dos céus, a pessoa vai viver para sempre. E o pão que eu dou, diz o Senhor Jesus, é o meu corpo que eu dou para a vida do mundo. E aquele que não comer deste pão, este não tem parte com Cristo. Então, amados, porque o próprio Senhor Jesus, ele está nos ofertando a graça, uma graça imerecida, porque eu sei, amado, que o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor está acima de todos nós, mas ele está dentro de nós. Todo o que o Senhor quiser fazer, ele já fez para nós, amado. Ele nos deu a vida abundante, ele nos oferta a salvação gratuita, ele nos chama: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, amados, acredite, porque aquele que se alimenta da palavra de Deus será recriado e terá a presença de Deus, terá a presença dos céus habitando dentro da sua alma, viverá o melhor aqui na terra, porque Deus te chamou não para ser cauda, mas ele te chamou para ser cabeça, para viver uma vida abundante. A Bíblia diz que aonde você pisar a planta dos seus pés, você será abençoado. Você não precisa lutar contra as forças do mal. Você não precisa lutar contra Satanás, porque Satanás já foi vencido na cruz. Você precisa acreditar somente nisso, amado, que Cristo já venceu todo o mal. Então acalme seu coração. Receba a unção, receba o fortalecimento, começa essa jornada de fé, cada dia entrando na presença de Deus para louvar, agradecer. Deus pode fazer mais do que você pode pedir ou pensar. Se você não pode ver o seu caminho na presença de Deus, se você não pode viver esse caminho na presença de Deus, então pede força para Ele. Porque todas as coisas, amado,
contribui para o bom andamento daqueles que busquem a Deus. Então, clame por Ele. Ande nesse caminho. Eis que este caminho é o caminho da verdade. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ande por Ele, ande com Ele. Alimente-se da sua palavra, busque a unção, busque o Espírito Santo, chame pelo Espírito Santo, convide o Espírito para que entre em sua vida e você vai viver essa vida abundante. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje, pois hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde, amados. Amanhã pode ser que você não desperte pela manhã. Então, entre na presença de Deus hoje e declare Ele como sendo seu Salvador. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Que o Senhor nosso Deus fortaleça cada irmão, cada irmã para prosseguir. Pois é de fé, em fé, que nós conhecemos a verdade de Deus. Fique em paz. Amém e amém.